Bom dia. Aqui agora nós vamos começar a trabalhar como fazer uma síntese, certo? E vou fazer passo a passo com bastante calma para você entender e você ter a oportunidade de quando resolver fazer ela e não lembrar como fazer, então automaticamente você vai estar já tendo a oportunidade de pegar esse vídeo e ir assistindo o vídeo e tentando construir a sua síntese, certo? A aula de síntese, né? Estrutura da síntese e seus requisitos. Professor Éder Araújo de Filosofia. Tá? Introdução. Então presta bem atenção. A introdução, você sempre precisa trabalhar ela na seguinte situação. Você tem que arrumar 3 ideias principais. Por exemplo, você pega aqui, ó, conciliar diferença. É uma ideia. O trabalho em equipe envolve alguns aspectos. Conciliar as ideias, flexibilidade racional e emocional. E consciência individual do grupo. 3 ideias. Isso é a introdução. Você que é do primeiro ano vai falar sobre felicidade. Você pode, assim, para a pessoa conseguir compreender a felicidade, ela precisa de alguns aspectos. Qual seria, por exemplo, ideias, por exemplo, de Sócrates, de Platão e de Epicuro. E aí você vai explicar isso, certo? Por exemplo, quem vai trabalhar com a ideia do mundo, o capítulo do mundo, do segundo ano, né? Então, o que você precisa compreender, né? Para você ter compreensão do mundo, você necessita de alguns aspectos, que quais são? Compreender o ser, compreender a metafísica e compreender a aparência. Mas eu não quero dizer que não tem outras ideias. Você pode pegar outras ideias, porque aqui é a introdução, você fala, mas não explica. Mesma coisa em ética, você vai ter que pegar 3 ideias que você acha importante. Você pode pegar moral, cultura e você pode pegar virtudes, para estar explicando também, entendeu? Então vamos dar continuidade, vamos apagar isso daqui, né? E vamos dar continuidade na nossa aula. Começa agora o desenvolvimento. Quando começa o desenvolvimento, qual é o primeiro assunto que você colocou? Então, se você colocou, por exemplo, esse primeiro assunto aqui, que é conciliação de diferença, então você vem aqui e começa a falar sobre conciliação de diferença. Olha que interessante. Olha aqui, ó. Você vem aqui falando, certo? Explicando, colocando o seu ponto de vista até aqui. Até aqui você não falou nada, você só resgatou. Equipe reúne pessoas com características diferentes, peculiares. E por isso é preciso conciliar as diferenças. Ponto. Ponto na mesma linha. É importante que cada membro tenha sua peculiaridade levada em conta para alocá-lo na função adequada ao seu perfil. Olha, ponto, certo? Alguns mais ativos e dinâmicos assumem processos mais ágeis, ponto. Outros introspectivos atuam em análise de dados. Então, por exemplo, você pega seu assunto lá e você vai falar sobre Sócrates, na felicidade. Então você primeiro vai fazer a introdução do desenvolvimento aqui, trazendo a ideia de Sócrates. Depois você vai explicar cada passo da ideia de Sócrates, certo? Está entendido até aí? Ou no caso do mundo, que é do segundo ano, ou de ética, que é do terceiro ano. Aí você vem aqui, uma coisa importante que vocês esquecem muito. Quando você vai falar o segundo parágrafo do desenvolvimento, ó, além disso, então, além do que eu já falei, eu também vou falar agora sobre esse outro assunto. Qual é o outro assunto? Ó, flexibilidade racional e emocional. Ponto. E aí você vai explicar, entendeu? O que é flexibilidade racional e emocional. Quando você está explicando aqui que a flexibilidade racional é a capacidade de aceitar as ideias de outras pessoas. Olha aqui, ó, ponto. Maturidade emocional é a capacidade também de harmonia de trabalhar no grupo, certo? Ponto. Tá percebendo que você fez? Olha, não esqueça desses fatores. Olha aqui, ó. Desenvolvimento. Você começa a maneira de você iniciar a sua síntese para resgatar a primeira ideia.
Aí você vem no segundo parágrafo de desenvolvimento, você coloca além disso. No terceiro você vai colocar o que aqui que é essencial? Você vai colocar outro aspecto. Porque outro aspecto também está conciliando com além disso, também está conciliando com o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E aí você vai fazer o quê? Você vai resgatar consciência, olha aqui, ó, consciência do papel individual no grupo. Então, se todo mundo tem consciência do que deve fazer, cada um no seu local, então você olha aqui, ó, os participantes da equipe devem ter clareza máxima sobre sua exata função dentro do conjunto. Tá vendo aí, ó? Ponto na mesma linha. Quando cada membro desempenha melhor possível o seu papel, o resultado é a excelência do grupo. Tá me entendendo? Olha só, pessoal, o que vocês não podem esquecer, isso é muito importante. A introdução você falou sobre 3 requisitos. Tá vendo claramente aqui 3 requisitos, certo? Aí quando você começa o desenvolvimento, ó, olha só para você ver, o desenvolvimento. Você fala o primeiro assunto, aí quando você vai falar o segundo, você fala além disso. Quando você vai falar o terceiro, você fala outros aspectos, certo? Acabou o desenvolvimento. Então, introdução, desenvolvimento. Agora é o quê? Considerações finais, conclusão. Se não tiver essa palavra aqui, ó, portanto, enfim, todavia, você vai lá no Google que tem um monte de palavras de conclusão. É a mesma coisa quando você vem aqui, ó, outro aspecto, tem um monte de conectivos. Quando você vem aqui, ó, além disso, tem um monte de conectivos. Então vocês precisam estar pesquisando esses conectivos. Mas olha só para você ver aqui, ó, até nesse ponto aqui, o que ele vai fazer? Ele só está aqui, ó, evidencia-se a relevância de conciliar diferenças com flexibilidade racional e emocional, além, certo, de manter sempre claro os papéis de cada membro no conjunto do trabalho. Você só está resgatando a sua introdução. Agora aqui, ó, para isso, você vai dar um ponto de vista. Para isso é necessário que as organizações, mediante treinamento, está dando uma solução, mediante treinamento frequente, capacite e recicle seus colaboradores. Se não estiver capacitando e reciclando, as pessoas acabam esquecendo o que é trabalhar em grupo, certo? Então, isso é muito importante você ter claro essas ideias, certo? Vamos aqui, voltar aqui para você entender aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que aqui nós estamos falando sobre Platão, certo? Da felicidade. Então, quando você vir aqui, né? Então você vai estar explicando cada ponto que Platão mostra como você pode ter equilíbrio para você ter condições de poder auxiliar a sua própria mente a compreender o que está acontecendo naquele momento. Porque o que acontece? O que faz a infelicidade das pessoas cada vez mais? É ela não se compreender, e quando ela não se compreende, ela não compreende o outro, certo? Agora, o que eu preciso falar para vocês com muita clareza, não tem como fazer uma síntese se você não tem conhecimento. Se você não leu, você não consegue fazer. Porque fazer uma síntese é você ter conhecimento do assunto para você falar profundamente. Então vamos lá, ó. Introdução fala sobre 3 ideias, certo? Deixa bem claro. Desenvolvimento, você vai explicar as 3 ideias. Ó, primeiro, parágrafo de desenvolvimento. Segundo, com além disso. Terceiro, outro aspecto. Isso é o desenvolvimento, 3 parágrafos. Último parágrafo, conclusão, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, vocês podem estar perguntando, tirando dúvida, que nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Bom final de semana para vocês, porque eu estou fazendo isso aqui no sábado. Não sei quando você vai ver, tá bom?